Sim, tá tudo preparadinho para mais uma história espetacular para você aqui no nosso canal, o Paulinho Boa Pessoa Oficial. Mas espera um pouquinho. Muita gente me fala assim: ô Paulinho, e as histórias da meia-noite, os mistérios da meia-noite, as histórias sobrenaturais que você fazia aí no teu canal e eu gostava tanto? Olha, agora já está preparado o nosso segundo canal, A Verdade de Cada Um. Ele está contando essas histórias. Então eu quis criar um segundo canal até que ele ganhasse força para poder caminhar com as pernas próprias, e ele ganhou essa força. Então você que gosta de história sobrenatural narrada pelo Paulinho Boa Pessoa, os mistérios da meia-noite, é assim que nós estamos chamando agora, tá? Mistérios da meia-noite. Então agora você, se quiser ouvir aquela história, eu estou colocando só histórias inéditas lá, tá? Tem histórias, uma mais espetacular que a outra. Então você entra em A Verdade de Cada Um e viva comigo a história, o mistério da meia-noite no nosso outro canal. Eu vou até colocar o link do canal aqui abaixo do vídeo para que você não tenha dificuldade em entrar depois. Perfeito? A Verdade de Cada Um, Mistérios da Meia-Noite com o Paulinho Boa Pessoa, tá? Não é nesse canal. Nesse canal aqui a gente vai chamar de as histórias de amor, as histórias de vida, as histórias que você está habituado a ouvir. Agora, quando quiser ouvir uma história sobrenatural, aí você vai para o outro canal do Paulinho. Perfeito? Pedido, por favor, inscreva-se no canal. É muito importante. Esse pedido para mim, ele é fundamental. É a única forma que o YouTube tem para valorizar o nosso canal. E dê o seu joinha para que haja bastante participação, o chamado engajamento, que é importante para o canal. Perfeito? Isso posto, eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história magnífica de hoje aqui do canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A Verdade de Cada Um. Não tem discussão, porque quando a mulher atinge a chamada independência financeira, ela é dona do nariz dela, ela ganha o dinheiro dela, ela não depende do homem para nada, ela passa a ter um poderio de igualdade na relação. Não tem discussão isso. Não tem discussão. Eu já estive participando de alguns debates aí com pessoas queridas, e é verdade, é por isso que, enquanto comunicador que eu sou, eu tenho essa obrigação, sabe? De dizer para as mulheres: olha, se preparem, façam aquele curso, estudem, evoluam todas, para que vocês possam ocupar uma posição. Não precisa ser a melhor posição, não precisa ser destaque, não. Uma posição na sociedade, de modo que você ganhe o teu dinheiro e se torne independente, é importante, porque aí você passa a ter voz ativa na relação. Você não vê que às vezes você fala assim: puxa, mas essas artistas têm uma coragem, né? Agora, recentemente, o que aconteceu com a Virgínia e o Zé Felipe, eu não sei o que houve, mas o casal anunciou a separação. Tem gente até que discute: essa separação é séria, não é? É pra valer, não é? Não sei. Hoje até o Bandeira trará aqui uma informação a respeito do assunto. Mas eu tô dizendo assim, para a Virgínia é fácil decidir, porque ela tem lá mais do que a independência financeira dela. Ela ganha até muito mais do que o próprio marido, muito mais. Mas não precisa ser nesse nível. Eu estou dizendo que a mulher tem que ser independente financeiramente, ganhando o seu próprio dinheiro. E quantas estão na batalha?
Aqui mesmo na capital, todo dia pela manhã eu encontro a Natália, minha colega aqui de emissora. Ela é a responsável. Quando você vê esse estúdio limpinho aí em casa, as mesas limpinhas e etc, é a Natália responsável. Então ela ganha o dinheirinho dela, tem lá os filhos, ela é responsável, ela é separada do marido, mas, sabe, ela tem a sua independência. Ô Paulinho, mas por que você está fazendo essa introdução hoje na história? Porque o assunto é esse. É assim que eu vou abrir essa história hoje. Falando do Anselmo, o marido dela, que talvez seja o marido de muita gente, que talvez seja o marido da senhora que está me acompanhando, que está me escutando. Olha a fala do Anselmo aqui. Lu, começou a história. Lu, diz aqui o Anselmo para ela. Lu, a tua mãe te educou para que você se casasse, Lu, para você ser mãe, para você dar netos para ela. Você não foi criada, Lu, para seguir carreira profissional. Você é esteio da família, Lu. Eu não consigo te ver trabalhando fora, sabia? A tua vocação é cuidar de família mesmo. Você é dona de casa. Você tem uma profissão. Você tem uma profissão, Lu. Você é dona de casa profissional. Paulinho, ele sempre dizia isso. E eu concordava, porque era a verdade. A minha mãe, ela foi uma mulher simples do interior que passou a vida cuidando da casa dos filhos enquanto meu pai trabalhava na roça. E a educação que ela passou pra gente foi exatamente essa. Mulher não precisa estudar, dizia o meu pai. Mulher tem que casar com um cara bom, ter filhos. Não era só a minha mãe. Foi a educação que eu tinha recebido. E quer saber, eu gostava das coisas como elas eram. Eu mesma. Eu não sei se fui ouvindo isso do meu pai, ouvindo isso da minha mãe, depois ouvindo isso do meu marido. Eu mesma, eu gostava de me ver trabalhando dentro de casa. Eu mesmo não conseguia me ver trabalhando fora, tendo patrão, horário para entrar, saindo de casa cedo, voltando de casa no finzinho da tarde ou de noite, como muitas voltam. Sei lá, eu nunca quis isso. Mas aí eu comecei a ter uma vizinha aqui, outra vizinha ali. Aí uma dessas vizinhas, a Odete, minha vizinha, ô Lu, é tão bom a gente ter o dinheirinho da gente, comprar as coisas que a gente quer, sem precisar ficar implorando coisa pra marido, às vezes até se humilhando. Eu não sei, Lu, como é que você aguenta ficar dentro de casa? Eu não ligava. O Anselmo, ele era mão aberta que só. Não falta nada, né, Lu? Tudo que eu precisasse ele me dava. Roupa, calçado, batom, pintura, o que eu quisesse. Era só pedir que ele dava. Às vezes não precisava eu nem pedir, que ele comprava por conta própria. Olha, Lu, que eu comprei pra você. É o que você queria, não é? Eu falei lá com a moça da loja, rimel azul. Não é rimel que fala, é rímel. Ô Anselmo, não é rimel que fala, é rímel. Azul é o que eu gosto. Será que vai ficar bonito? Experimenta aí pra ver. A balconista da loja me falou que combina com pele clarinha igual a sua. Vê se você vai ficar legal com isso aí. O que ele achasse que combinava comigo, ou o que estivesse precisando, ele comprava. Comprava até calcinhas pra mim. Bom, também comprava utensílios domésticos, coisas pra cozinha. Ai. Uma vez ele chegou com um micro-ondas e depois lançaram a tal de air fry, ó.
Essa panela faz tudo sozinha, Lu! Panela do sonho! Mais ou menos. Diz que ia facilitar a minha vida. E facilitou mesmo. Quer dizer, eu não tinha do que me queixar. Se não me faltava, eu também não achava ruim de ficar em casa. Pelo contrário, eu até gostava. Eu ia trabalhar fora. Pera, deixa eu perguntar aqui pra minha vizinha Odete. Odete, você trabalha fora, você tem seu dinheirinho, é verdade, você diz que é legal, mas você diz que era muito humilhada quando você pedia coisa pro seu marido, mas eu não sou. Entendeu? Eu não sou humilhado, ele até me traz coisas que eu nem peço. Então eu vou trabalhar... Essa pergunta eu fiz pra Odete. Então eu vou trabalhar fora pra quê, Odete? E por quê, Odete? A Odete e as demais começaram a me apelidar de Amélia. Amélia. Mas eu não ligava. E quando eu contava pro Anselmo... inveja. O Anselmo tinha também a fala dele pronta. É inveja, Lu. Essa mulherada toda aí que fala pelos cotovelos, Lu. Eu acho que no fundo elas bem que queriam ter uma vida igual a sua, mas não tiveram a sorte de se casarem com um homem igual a mim. É lógico. Elas queriam um homem assim que cuidasse delas, como eu cuido de você. Você já pensou ter que pegar ônibus de manhã cedo? Essa Odete aí. Essa Odete aí. Às vezes eu tô fazendo barba às 5h30 da manhã. Eu já escuto o portão dela abrindo, Lu. 5h30 da manhã. Enfrentando essa rua, esse perigo, tudo que tem na rua de São Paulo. Esses marmanjos espremendo você dentro do ônibus. E depois é trem, depois é metrô. Encheção de saco do patrão o dia inteiro pra ganhar o quê? Salário mínimo. Não, ela disse que ganha mais. Não, mas ganha mais que o salário mínimo. Quanto mais do que o salário mínimo? Vai, um salário mínimo e meio? Isso é dinheiro? Eu não, quero você aqui dentro de casa. Não tá bom assim? Tá legal mesmo. Tá bom, Céu. Pois é o que eu acho também. Aqui na nossa casa você faz o seu horário. Aqui você é patroa, aqui ninguém te torra a paciência. Você não tem que enfrentar ônibus, nem metrô e nem trem. Vai, fala a verdade, não é bacana? A verdade é que eu amava muito o Anselmo. E eu achava que ele fosse um marido muito bom. A nossa vida era perfeita do jeito que eu sempre pedia a Deus. Eu não conseguia nem imaginar a gente longe um do outro. E eu sabia que com ele era daquele jeito mesmo. Ele sempre dizia que me amava. Ô Lu, eu te amo, Lu. Com você do meu lado, eu vou até o inferno se for preciso. E hoje é sexta-feira, não precisa fazer janta não. Hoje eu vou pedir umas pizzas pra nós. Já vai escolhendo sabor. Agora sem você, Lu, eu não sou ninguém. Eu adorava ouvir essas coisas. Meu marido não era rico não, tá? Quem tá achando que meu marido era rico, não. Ele era um homem trabalhador. Um homem simples, tinha o carro dele... tinha um bom emprego, mas longe de ser rico. Mas aquilo tudo, aquela educação, aquela formação, vinha de dentro dele. Era bonito. Mas chegou um dia que ele começou a mudar. Como assim, Lu? Não, ele continuou me tratando bem do mesmo jeito de sempre, mas parecia angustiado, incomodado com alguma coisa que eu não sabia o que era. Ele também não me contava, quando eu perguntava, ele respondia que... Não é nada não, mas não convencia. Eu conhecia meu marido como a palma da minha mão. Nós estávamos juntos há mais de 10 anos. Quase 11, só de casamento, fora namoro. Acho que dá pra dizer quando esse homem tá normal ou não. Ele não estava legal.
Não adiantava dizer que não tinha nada, porque eu sentia algo errado. O que estava acontecendo com ele tinha alguma coisa errada. E insisti. Durante muito tempo fiquei naquela: Anselmo, o que é? Anselmo, o que você tem, Anselmo? Já te falei, Lu, eu não tenho nada, não. Oh, meu Deus do céu. Parece que você quer que eu tenha alguma coisa, Lu. Ah, não tenho nada. Você vive me perguntando todo dia o que eu tenho? É claro, Anselmo, você tá estranho. Você não é o mesmo, já faz um tempinho. Pensa que eu também não sinto? Ah, todo do mesmo jeito, é impressão sua. Não, senhor. Você pode enganar quem você quiser, mas a mim você não engana, não. Você mudou, Anselmo. Antes você era brincalhão, falava mais, conversava comigo, vivia rindo, tirava o sarro da Aldete que levanta cedo. Agora você fica calado, pensativo. Eu queria saber o que você tanto pensa. Ah, na vida. Penso na vida como todo mundo pensa. Na vida. Sei, e o que mais? Ele desconversava. Ficava melhorzinho por uns tempos, por uns dias, para disfarçar, mas depois voltava a ficar amuado pelos cantos com os olhos perdidos e muitas vezes suspirando depois de ficar horas em silêncio. Aí ele começou a colocar umas músicas, sabe, românticas, para tocar. Às vezes me abraçava, apertado, e dizia: Lu, nunca quero te perder, viu? Eu nunca quero te perder. Ficava mais tempo no banheiro. O banho se alongou. Porta trancada, ele não fazia isso. Eu achava estranho, porque se em grande parte do tempo ele parecia distante, frio até, noutros momentos ele tinha aqueles rompantes de romantismo inesperado comigo, como se ele fosse me perder a qualquer minuto. Quero te perder não, mulher. Eu gosto muito de você, quer dizer, eu amo você. Um dia depois de muito tempo assim, e quando eu digo muito tempo, quero dizer eu estou falando coisa de mais de um ano, tá? Começou depois de 10 anos e um pouquinho de casamento. Já estávamos com quase 12 agora, um pouquinho mais de um ano. Ele me fez uma pergunta que me deixou encafifada. Lu, o que é, Anselmo? Você me ama? Você tem dúvida? Parece que eu não te amo? É claro que eu te amo. Amo muito. Muito quanto, Lu? Ah, bobagem. Que pergunta. Não, digo assim, você seria capaz de tudo por mim? Claro, sou tua mulher, marido e mulher. Tem que... Os dois, né? Tem que estar dispostos a tudo um pelo outro. Não é assim? É, mas... Mas o quê? Que foi, Anselmo? Tem alguma coisa que você está querendo me falar? Fala de uma vez. É que não é assim, não é fácil. Mas eu não estou entendendo onde é que você quer chegar. Não é fácil, mas você quer falar, precisa falar. Você tem então alguma coisa para dizer? Lógico que tem. Diz, fala o que é. Não confia em mim? Ah, bobagem, confiar em você eu confio. Mas é que isso é tão delicado, Lu, eu nem sei como você vai reagir. Mas só vamos saber, Anselmo, se você me disser. Entre marido e mulher não pode haver segredo. Eu acho que nós temos essa combinação, não temos? É, Lu. Ele respirou fundo, ele estava suando, ele estava nervoso. Ficou me olhando todo preocupado. Começou a dar uns estalinhos no dedo, ele faz isso. Quando ele está nervoso, ele começa a estralar os dedos, nitidamente ansioso. Daí, depois de muito ensaio, de muito respirar, ele acabou contando. Lu,
Fala, Anselmo. Você acha que é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Não, peraí, não fica assim assustado. Eu digo assim, amar mesmo, um amor puro, uma coisa verdadeira. Anselmo, você sabe a minha opinião disso há muito tempo. É lógico que não. O coração só se ocupa com uma pessoa. Amor de verdade é assim, você sabe que eu sempre pensei assim. Sim, tipo o que você sente por mim e eu por você, né? Sim. Eu não acredito que uma pessoa seja capaz de amar duas pessoas ao mesmo tempo. Não acredito, Anselmo. Quer dizer, acho difícil. Só se for um amor, assim, amor de irmão, amor de filho, amor de mãe, amor de pai. Mas por que você pergunta? Novamente ele ficou em silêncio me olhando. Eu ali, bem inocente. Não passava, vocês perceberam que não passava pela minha cabeça o que ele queria dizer? De tão inocente que eu estava dentro da história. Você não imagina, Lu? Não faz nem ideia do que está acontecendo? Anselmo, se você não me disser, eu não vou saber nunca. Lógico que não. Fala de uma vez. É que eu penso diferente do seu. Pensa diferente de mim o quê? Não, eu acho que uma pessoa é capaz de amar duas pessoas ao mesmo tempo. A gente pode amar duas pessoas ao mesmo tempo. Por que você... Espera aí. O que você está querendo dizer com isso? Anselmo? Você não quer dizer que... Anselmo, por favor. Anselmo. Você está querendo dizer... Você está querendo dizer que você ama outra mulher? Ele olhou para mim. Mordeu o lábio. Ficou nervoso. Parece que eu vi os olhos dele se molharem. Passou um tempo. Eu com medo da resposta. Mas ele falou. Sim, Lu, eu estou amando. Amando outra mulher. Igual eu amo você. Eu penso nela todo dia, eu sonho com ela. Eu adoraria estar com ela. E sabe por que eu não estou? Sabe por que eu não estou? Porque eu amo você também. Eu adoro você. Eu faria tudo por você, inclusive segurar essa barra que eu estou passando há um tempo já, sabe? Eu não sei o que você está pensando, mas eu imagino agora, Lu. Só que eu precisava te dizer. A coisa chegou num limite que não dá mais para eu esconder ou eu vou enlouquecer. Você tem falado que eu tô magro, que eu não tô comendo, e é verdade. É por causa disso. Que eu não tenho dormido bem. Tinha conseguido abandonar o cigarro, mas você vê... Acabei voltando esses dias. É tudo por causa dessa história. Presta atenção, Lu, eu não pedi pra sentir isso. Aconteceu. Ela é minha colega de trabalho. Eu a vejo todos os dias. Passou um filme pela minha cabeça. Antes dele sair para ir pro trabalho dele no escritório, eu repassava as camisas. Eu preparava o perfume dele. Eu separava a gravatinha que mais combinava com aquela camisa, com aquela roupa. Eu engraxava o sapato dele! E quantas vezes eu levantei mais cedo para engraxar o sapato, para dar um brilho, para dar uma luz? Eu deixava meu marido lindo. Aí ele chegava lindo no trabalho e... Eu estava chocada.
As lágrimas brotavam em mim. Eu não conseguia dizer uma palavra, mas comecei a chorar. Chorava por quê? De raiva! De raiva, eu acho que... O filme... Eu lavava o carro dele. Eu passava cheirinho no carro dele. Eu passava pretinho no pneu do carro. Eu ficava preocupado com o que ele fosse vestir no outro dia. Eu deixava tudo combinando. Às vezes, 3 opções. Eu colocava para ele, ó, tem essa, essa e essa. Com qual que você quer ir, amor? Qual é a mulher que faz isso? Bom, deve ter. Deve ter outra. Eu não estava triste. Ultrapassava a tristeza. Ultrapassava a decepção. Um filme passava pela minha cabeça. Lembrei da Aldete na hora! Chorava de ciúme, chorava de angústia, chorava de frustração, chorava pela traição. Lu, desculpa, eu sei que eu tô te machucando. Eu sei que você não queria escutar isso, mas pelo menos agora tá explicado o motivo que tem me deixado assim. Você queria tanto saber. E eu falei. Eu não disse antes só porque eu sabia que eu ia te causar isso. Eu não queria que você ficasse assim. É que eu tô pensando faz tempo, sabe, Lu? Eu queria te pedir pra... Que tal? Eu já falei lá com o pessoal da empresa. Eles estão inaugurando uma filial no Rio de Janeiro. E se a gente mudasse? Eu acho que... Sabe, pelo menos quem sabe eu ficando distante dela. Eu sei que você quer salvar a nossa relação, salvar o nosso casamento. Eu sei o quanto você me ama e quer continuar sendo a minha mulher. Então vamos mudar pro Rio. Eu já consultei, eles disseram que se eu de fato quiser, eles me transferem. Eu fico longe dessa pessoa. E aí eu acho que tudo vai voltar ao normal. Lógico, se você quiser. Ele falou assim, mas as lágrimas não paravam de rolar. Ficava bem claro que ele estava sofrendo. Quer dizer, me chamem de imbecil! Me chamem de idiota! Ficava bem claro para mim que ele estava sofrendo também. E não era pouco. Ele olhou com cara de cachorro pidão, segurou na minha mão. Vamos mudar, amor, pro Rio. Eu senti pena. O olhar dele era tão triste. Ele queria resolver. Mostrou boa vontade. Era para salvar nossa família, o nosso casamento. Eu topei. Quem sabe ele ficando longe dela. Quando o caminhão da mudança encostou na porta, a Aldete veio falar comigo. Você tá mudando, Lu, assim, de uma hora pra outra? Tô. Meu marido, Odete, meu marido foi transferido pro Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Não diga, assim de repente a empresa montou lá uma filial. Vem cá, o que é, Odete? Já que você vai mudar de cidade, muda também de comportamento. Quando eu chegar lá no Rio de Janeiro, fala pra ele. Já fala pra ele agora que você aceita, quer mudar, mas você quer mudar também de vida, que lá você vai trabalhar, que lá você vai ter o teu trabalho, que lá você vai ganhar o seu dinheiro, que lá... E você entendeu? Odete, você se preocupa com cada coisa. Me preocupo porque é importante isso que eu tô te falando, Lu. É muito importante. O caminhão já estava acelerando, a mudança partiu e eu fui no carro com meu marido e as crianças. Fomos para o Rio de Janeiro, a casa ficaria em Botafogo. Já estava escolhida. O salário seria bom. Eu continuei no Rio de Janeiro a minha vida, porque eu não quis mudar. A Odete...
A Odete, minha vizinha, tava falando bobagem, né? O problema foi a outra. O problema foi aquela colega de trabalho dele lá, pô. O problema eu não enxerguei no meu marido. O problema tava nela. Dá pra vocês entenderem? Óbvio que sim. Só que lá no Rio de Janeiro, e não demorou muito tempo, 6, 7, 8 meses depois que nós tínhamos mudado, alguém me ligou lá do trabalho dele dizendo que o meu marido era o pior chefe que elas tinham encontrado, porque ele assediava todo mundo. O Anselmo assediava todo mundo. E entre os assédios, sempre uma ou outra acabava cedendo. Criei vergonha na cara. Me separei do Anselmo. Choradeira de um lado, choradeira de outro, choradeira das crianças, mas eu fui firme. Voltei para minha terra, que é São Paulo, mais precisamente, voltei aqui para Cotia, que é o lugar onde a minha família viveu. E aqui eu resolvi seguir o que disse a Odete, sabe? Acabei concluindo um curso que eu já fazia no tempo de moça. Me formei enfermeira, primeiro auxiliar, e depois acabei fazendo até uma faculdade de enfermagem. Hoje eu sou a responsável pela minha casa. Meus filhos já estão criados. O meu mais novo está com 20 anos. A minha menina, a mais velha, com 23. O Anselmo seguiu no Rio de Janeiro. Não sei com quantas mulheres ele já ficou nesse tempo. Eu hoje me relaciono depois de umas 4 tentativas. Mas hoje é assim, sabe? A casa é minha, o salário é meu. E se eu perceber qualquer coisinha que me desagrade no outro, opa, agora sou uma mulher descolada e escolada pela própria vida. E essa é a diferença. Eu poderia ter ficado quieta, jamais ter escrito essa carta para você, jamais ter enviado esse e-mail para você, mas se eu enviei, é porque eu sinto que eu preciso ser a Odete de muita gente. A Odete, a minha vizinha, ela era tão simples. Ela tentou me ensinar tantas vezes. Parece que é bobagem o que eu vou dizer, mas o homem, dentro dessa educação machista que recebemos de uma maneira geral, digo recebemos porque não é o homem que recebe a educação machista, nós as mulheres também. E somos as principais na manutenção desse machismo. Pela educação que a gente recebe, é o Anselmo. Ele não deixa faltar nada pra mim. É o Anselmo. 3 roupas! Escolhe, Anselmo. Essa gravata, ó, combina com essa camisa. Eu já passei. Tava tudo passadinho, mas eu repassei pra você ir bem bonito pro trabalho. Eu lavei o teu carro, você viu? Passei cheirinho, eu passei pretinho nos pneus. Faz! Pra você se arrepender depois, faz! Sou eu a Luzia, a sua ouvinte, a sua amiga. E tô ansiosa que essa minha história pelo menos ofereça para as mulheres o debate, mas eu quero, sabe, Paulinho, boa pessoa, que as mulheres pensem, que as mulheres raciocinem, não sejam a Lu que eu era, a Lu tapada que eu era quando a Odete falava comigo, porque eu era muito dependente do meu marido. Sim, havia uma dependência emocional, lógico que havia. E quando ele me levou para o Rio de Janeiro, mais distante da minha base, aí que ele aprontou de vez mesmo. Ou seja, aquela pela qual ele estaria apaixonado aqui em São Paulo, passou.
Teve um momento lá no Rio de Janeiro que eu achei que ela tivesse se mudado, sabe? Que ela tivesse ido de São Paulo também para lá. Nada, que nada. Porque não era ela que tinha que mudar. Quem tinha que mudar de verdade, a Aldete me falou, caramba. E eu não soube ouvir. Não adianta você estar mudando de estado. Você tem que mudar o estado das coisas em você. Eu gostaria de que a minha história suscitasse aí debates, questões, perguntas. Vou ficar aguardando. E eu espero que o Reinaldo tenha captado a minha mensagem e tenha escolhido uma música que combine comigo hoje. Senta aqui, que eu quero conversar com todas as suas personalidades. Primeiro a que me trai, então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento. Segunda que você é quando me deixa e sai, então se administrava 3, 4 ao mesmo tempo.